Glória a Deus! Nós estamos iniciando mais uma aula, nossa primeira parte da sexta aula dessa matéria abençoada, Dons e Manifestações do Espírito. Dons e Manifestações do Espírito Santo de Deus. Uma matéria tremenda e maravilhosa, aonde primeiro estudamos um pouco da pessoa do Espírito Santo, seus atributos, suas características pessoais, a terceira pessoa da Trindade. Depois nós falamos dos dons e manifestações que Paulo apresenta a carta 1 Coríntios 12, como 9 dons e manifestações do Espírito, das quais nós dividimos em três categorias. Primeira delas, manifestação de revelação. Manifestação de revelação, a primeira que nós temos é palavra de sabedoria, trata o presente, revelando o futuro. Palavra de conhecimento, trata o presente, trazendo ao conhecimento o passado. E discernimento de espíritos, ver no mundo espiritual e discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Depois nós falamos sobre a categoria das manifestações de poder. Que coisa tremenda as características da manifestação de poder. Dom da fé, operação de milagres ou maravilhas e dons de curar. Dom da fé, aonde na verdade é uma fé que manifesta por uma ação do Espírito Santo sobrenatural para coisas extraordinárias, coisas grandes. Depois, operação de maravilhas, sempre coligado, relacionado a cataclismos ou situações da natureza. E por fim, dons, a variedade de dons de cura. E agora estamos aí vendo a última categoria, que é justamente a categoria aonde nós chamamos de manifestações vocais ou então manifestações de inspiração. Já vimos aí na última aula acerca da profecia, uma inspiração aonde na verdade vem em cima de um texto bíblico, uma revelação, como as vendas dos olhos sendo desvendadas, sendo aberta o entendimento, o conhecimento de uma palavra de Deus, de um texto bíblico, a qual traz aí uma revelação profunda e tremenda. E agora, para nós concluirmos aí essa terceira categoria, nós temos aí variedade de línguas e interpretação das línguas. Variedade de línguas e interpretação das línguas é essa última categoria, aonde nós temos aí logo o primeiro sinal, uma das evidências, não é a única evidência do batismo no Espírito Santo, mas é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Então vamos lá comigo para 1 de Coríntios, capítulo 12, onde Paulo começa dizendo acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, como éreis guiados. Vamos pular aí para o versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é algo maravilhoso e tremendo, né? Que nós podemos ver que essa foi a evidência do batismo no Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas não é a única evidência que a pessoa tenha sido batizada. Pode ter a evidência com qualquer uma das manifestações dos dons do Espírito. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus foi crucificado, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cenáculo, onde foi a ceia, e de repente veio do céu um som como de um vento, um som, já explicamos isso, um som como de um vento, não sentiram o vento, mas houve um som como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foram vistas por eles
deles línguas repartidas, caindo, pousando sobre a cabeça de cada um, que na verdade a gente vê sobre Jesus pousou em forma corpórea de pomba, sobre aqueles que estavam reunidos, os 120, línguas repartidas, raios incendiários como que de fogo, né? E as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui, línguas dos anjos, onde as pessoas ouviam um som. As pessoas ouviam uma língua estranha, as pessoas ouviam variedades de línguas. Mas o que é tremendo e maravilhoso é que na festa de Pentecostes vinham judeus de todas as partes, nascidos em diversos lugares, e cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso é maravilhoso, uma experiência tremenda, uma experiência gloriosa, que eu já narrei aí, testemunhos nas aulas, e vamos contar um pouquinho sobre isso. Veja só, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão todos cheios de mosto. Bom, pelo menos 15 localidades diferentes, 15 regiões diferentes estavam ali representadas, com judeus vindos de todas as partes, e eles ouviam nitidamente cada um falar na sua própria língua. O que isso significa na linguagem de hoje? Isso, na verdade, significa como se eles estivessem em um ponto de tradução simultânea, instantânea, uma tradução imediata, de ouvir direto na língua que ele foi nascido, na língua que ele entendia. Isso é espetacular e maravilhoso, e pode acontecer nos dias de hoje? Sim, pode acontecer nos dias de hoje. Nós tivemos experiências tremendas e gloriosas. Me lembro de uma delas, que eu estava pregando nos Estados Unidos, e uma senhora peruana estava indo embora para o Peru. Ela foi tão impactada com a mensagem, tão tocada pelo poder de Deus, que no final do culto ela veio e falou: pastor, eu quero comprar suas mensagens que você tem em castelhano. Você tem mensagens em castelhano? Eu falei: não, eu não falo castelhano. Ela falou: puxa, pastor, eu estou indo para o Peru, meus familiares não falam nada de inglês, nada de português, e eu precisava mensagens em castelhano, e fui tremendamente abençoada com essa palavra. Queria muito que o senhor ministrasse alguma coisa em castelhano. Eu falei: não, irmão, eu não falo castelhano e não tenho nada gravado em castelhano. Então eu vou levar em português mesmo e vou ver o que eu consigo explicar para eles. E ali ela escolheu 4, 5 CDs e levou, e eu orei com ela, e ela foi para o Peru e me pediu meu contato. Eu passei meu correio eletrônico, meu e-mail. Passado algum tempo, voltei para o Brasil, e chegando em São Paulo, fui abrir o e-mail, fiquei chocado com aquele e-mail. Ela me pediu o número do celular para poder falar comigo, e eu passei o número do celular, e ela me ligou, e ela toda emocionada, ela falou: pastor, o senhor falou que não falava castelhano. Eu falei: sim, mas não falo castelhano. Ela falou: olha, os 5 CDs de mensagens que eu comprei estão os 5 em castelhano. Eu falei: como assim? Ela falou: cheguei aqui na casa dos meus familiares, fui colocar o CD de mensagem e eles ouvem toda a mensagem em castelhano. Eu achei que tinha acontecido algum erro na gravação, alguma coisa aí que aconteceu. Eu falei: não, irmão, não tenho mensagens em castelhano. Que mensagem é essa que a senhora está ouvindo? O que essa mensagem diz? Irmãos, ela contou a mensagem que eu tinha pregado inteira, e eu conhecia aquela mensagem de ponta a ponta, porém ela contou em castelhano. Isso é Deus que faz, isso é Deus que faz. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. A manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Conheci uma missionária, uma senhora,
muito íntegra, muito temente a Deus, e o Senhor deu uma visão, uma revelação com ela num sonho e falou: olha, dia tal, a tal hora você vai embarcar para tal país, vai para o aeroporto que eu já preparei tudo. E aquela mulher creu e ela fez sua mala e ela foi para o aeroporto, e ela só lembrava da palavra que Deus tinha dito a ela, qual era a companhia, qual era o horário. E quando ela foi chegando na companhia, antes de entrar na fila, uma pessoa já estava com passaporte, com documento, com todo pronto. Senhora é fulano de tal? Sim, sou eu. Olha, tá aqui tua passagem, tá aqui tua documentação, tá aqui todas as coisas. E aquela mulher embarcou naquele voo, e quando ela embarcou naquele voo, foi algo impactante, algo tremendo. Na metade do voo que ela se deu conta que ela não entendia nada que eles estavam falando. Ela falou: meu Deus, eu estou indo para uma terra que o Senhor me mandou, mas eles não falam português. E na hora que ela chegou no aeroporto, ela passou pelo guichê e todo mundo batia continência, todo mundo saudava ela e batia continência, e ela não sabia o que fazer, só balançava a cabeça. E a partir daquele momento que ela pisou naquele solo, ela começou a entender tudo que eles estavam falando, e eles entendiam tudo que ela estava falando. Segundo ela, ela começou a falar na língua deles. Algo tremendo, espetacular, maravilhoso. Fez todo o trabalho ali, já tinha pessoas esperando, já tinha pessoas aguardando ela. Ela ficou ali por uma semana, e quando ela voltou para o aeroporto, tinha uma brasileira ali para atendê-la, uma brasileira ali no guichê, e falou: senhora que esteve aqui há uma semana atrás, a senhora entrou, tal? Ela falou: sim, fui eu mesma. E aquela pessoa virou para ela e falou assim: quem eram aquelas duas autoridades que estavam do seu lado, ao qual todo mundo aqui bateu continência? Estavam batendo continência para as autoridades que estavam do lado dela. E ela falou: autoridades do meu lado? Sim, aqueles dois homens fardados, tal. Aí ela entendeu que eram anjos do Senhor. E aquela moça, em português, brasileira, falava para ela assim: nós nunca vimos uma autoridade como aquela, uma autoridade tão elevada, tudo mais, tal, cheio de patentes e tudo mais. E ela ali ficou emocionada e viu que era Deus que tinha feito cada detalhe. E a hora que ela pisou no avião, ela já não entendia mais nada do que eles falavam e voltou ao Brasil. Certa ocasião eu estava com uma equipe de evangelismo, nós estávamos viajando pelos interiores do Brasil, interiores de São Paulo, e nós fomos fazer uma viagem para Biritiba Mirim, onde tem uma colônia japonesa. E quando chegamos numa igreja de Biritiba Mirim, logo chegou uma senhora mestiça e ela disse: quem é pastor Cleiton? Quem é pastor Cleiton? Eu disse: sou eu. Ela falou: ai pastor, dá para o senhor fazer uma visita na minha casa? Eu falei: claro, irmã, claro, vamos sim, vamos orar lá, vamos pegar mais umas irmãs aqui, vamos lá. Ela falou: olha, minha sogra é japonesa mesmo, ela está bem idosa, e eu acho que ela teve Alzheimer, pastor. Ela não fala mais nada de português, ela só fala japonês. Só que eu não entendo muito bem o japonês, entendo algumas coisinhas, mas não tudo. E de repente, pastor, ela está tão violenta, que eu acho que ela está endemoniada. E eu falei: não, senhora, vamos lá, vamos orar e vamos clamar ao Senhor. E pegamos mais 3, 4 irmãos ali e fomos. E a hora que nós estávamos entrando no quintal dessa mulher, um cachorrinho pequenininho saltou do chão e agarrou o braço de uma das pessoas da equipe, uma senhora da nossa equipe, e ela chacoalhava e aquele cachorrinho não soltava e começou a escorrer sangue para tudo que é lado. Aquela mulher ficou assustada e disse: meu Deus, esse cachorro é tão quieto, tão calmo, isso nunca aconteceu. E ela batia no cachorro, para o cachorro soltar, e não soltava, e aquele sangue escorrendo, tudo. A hora que nós pisamos no quarto da sogra daquela senhora, uma das pessoas da equipe, essa irmã que foi mordida pelo cachorro, começou a falar em japonês. Nós olhamos um para o outro e falamos: nossa, eu não sabia que a Mércia sabia falar japonês. Outra pessoa virou para mim e falou: também não, ela não fala japonês. Mas o Espírito do Senhor tomou ela em japonês. Irmãos, ela ficou ali conversando com aquela senhora mais de uma hora, e a nora dela que nos levou olhou para mim e disse assim: pastor, não sabia que tinha pessoas na equipe que falam japonês, olha como ela fala bem, olha, minha sogra está feliz, está entendendo e tudo mais. E nós ali maravilhados de ver o agir de Deus e o poder de Deus, estávamos com testemunhas para ver aquilo. Passado uma hora e pouco,
vimos, né, e ouvimos ela orando com aquela senhora, confessando Jesus como Senhor e Salvador, tudo em japonês, e de repente ela voltou a falar português, deu um abraço nela, saiu daquele quarto e nós viramos e falamos: Mércia, onde você aprendeu a falar japonês? Ela falou: não, você viu como Deus é lindo? A hora que eu pisei no quarto, a senhorinha começou a falar português. Falei: como assim? Ela falou: não, nós estávamos conversando, vocês não viram? Aí eu falei: sim, nós vimos vocês conversando em japonês, você em japonês. Ela: imagina, eu não falo japonês, eu estava falando em português e a senhora me entendeu em português. Cada um os ouvia na sua própria língua, o dom do Espírito é dado para aquilo que for útil. Ela nunca falou japonês, nem antes, nem depois, mas naquele momento, para aquela necessidade, nós somos testemunhas oculares de ver ela conversar com uma senhora japonesa, mais de 1 hora em japonês, plenamente, porque para ela estava falando português e para ela a senhorinha estava entendendo em português, e conversaram, dialogaram, aceitou a Jesus, confessou Jesus, fez a oração e ali Deus agiu algo maravilhoso. Então a variedade de línguas, ela é muito além do que a língua dos anjos, ela é muito além do que a língua de Deus, a língua dos céus, né? Então, definição de línguas. Em primeiro lugar, é uma expressão sobrenatural numa linguagem desconhecida. Então, entenda, variedade de línguas não é um idioma aprendido pela pessoa, a qual a pessoa já fala fluentemente. Não tem nada a ver com a mente, o raciocínio humano, não tem nada a ver com a mente do homem. É do Espírito, é uma manifestação do Espírito. Raramente compreendida pelos ouvintes. Não é uma habilidade linguística. Se fosse o caso, até os perdidos, os ímpios, poderiam usar essa manifestação por meio da capacidade intelectual de aprender línguas. Na Torre de Babel, lá no comecinho, em Gênesis, a língua foi confundida quando o povo tentou atuar contra a direção de Deus. A ordem de Deus era espalhar e encher a terra, e Nimrod quis juntar e fazer uma torre cujo cume tocasse nos céus. No Pentecostes, a língua do Espírito foi restaurada e, de novo, a humanidade teve uma linguagem perfeita de Deus para que pudesse tornar-se cooperadora com Ele. Olha só, Marcos capítulo 16, antes de Jesus subir aos céus, ele dá a grande comissão. Ele vai outorgar aí a grande comissão à igreja, no versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Agora nós temos que ter sabedoria. Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, vai mostrar a ordem de culto, a decência e ordem, como que funciona essa manifestação em público. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, logo de 1 a 5, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, o corpo. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba a edificação. Paulo está instruindo, Paulo traz aí a mensagem dizendo que quem fala em língua estranha edifica o seu espírito, edifica-se a si mesmo. Por outro lado, as línguas é um sinal para o incrédulo. Olha só, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos?
Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso aponta para um Jesus sobrenatural, para algo que não é dessa terra. Por isso, um sinal para os incrédulos. Agora, o versículo 39 e 40, Paulo diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Procura profetizar, mas não proíba. Não podemos proibir o falar em línguas, como também não podemos impedir as pessoas de falarem em línguas, exercitarem as línguas. Paulo nunca proibiu falar em línguas, mas Paulo ensinou, disciplinou a igreja acerca do uso correto. Se está numa mensagem, numa pregação, tem que ser numa língua conhecida, não pode ser numa língua desconhecida, porque aí, na verdade, ninguém vai ter entendimento. Aliás, você nunca diz amém para aquilo que você não entendeu. Você nunca diz amém para uma mensagem em línguas. Em línguas tem que ter intérprete ou então uma profecia, mas em línguas, na verdade, é uma edificação da pessoa a si mesmo. Senão, vai ter confusão nos cultos com a manifestação do Espírito. E nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre é uma ação diabólica quando há confusão. Erros e confusões, muitas vezes, é uma ação da alma. Toda a área revelacional tem 3 fontes, ou da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, ou da parte da alma, ou da parte do diabo. O diabo também fala línguas estranhas. Claro que não é língua de Deus, mas uma língua de confusão. Línguas é a manifestação mais usada dos 9 dons do Espírito, mas nós podemos exercitar todas elas. Variedade ou diversidade de línguas depende muito da sua versão bíblica, mas línguas são manifestadas e utilizadas com diversos fins. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Quando temos que orar por alguém, um missionário, um campo missionário, que não sabemos qual é o motivo e a razão específica, podemos orar em línguas porque o espírito vai orar bem e vai interceder eficazmente diante do Pai. Agora, a oração em línguas ou as línguas, a variedade de línguas, ela também pode ser usada para a guerra, línguas de guerra, ela pode ser usada para a edificação pessoal, ela pode ser usada como línguas de intercessão, orando por outrem, ela pode ser usada por línguas de adoração, os cânticos espirituais que Paulo vai falar em Efésios, pode ser usada de línguas para ser interpretada ou como um sinal. Um ouvinte entende naturalmente o sentido. Agora, 1 Coríntios 13, Paulo termina o capítulo 12 dizendo: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aqui ele dá essa diversidade no capítulo 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então veja que Paulo já apresentou as duas. Quando ele apresenta essas 15 nações, quando na verdade Lucas registra em Atos as 15 nações que estavam presentes no Pentecostes, que nós lemos aqui no começo, né? Partos, Medos, Elamitas, da Mesopotâmia, Panfilha, Frígia, Egito, Líbia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, todas essas eram línguas dos homens, mas também tinha a língua dos anjos. E Paulo vai falar agora em capítulo 13, 1 de 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ele é claro em apresentar que havia essa diversidade de pessoas que falavam em idiomas e dialetos, mas também a língua espiritual, a língua dos anjos. Língua dos homens, que alguma nação necessita e vai entender, como aquela missionária foi levada por Deus a uma terra aonde na verdade ela não conhecia, não falava o seu idioma, mas Deus fez de uma maneira sobrenatural. E língua dos anjos, línguas espirituais. Línguas como uma manifestação na vida devocional. Voltando ao capítulo 12, verso 30, Paulo nos diz: têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Claro que ele faz 3 perguntas aqui que hoje a gente pode colocar a resposta como não.
Nem todo mundo vai fluir no dom de curar. Nem todo mundo vai fluir no falar em línguas. Nem todo mundo vai interpretar as línguas. Só que, quando se fala em línguas, fala mistérios. Então, há mistérios em línguas e interpretação de línguas que Deus quer revelar e se manifestar à igreja. São ministérios públicos. Língua em público com certo uso e fim distinto. Há línguas devocionais com usos e fins específicos. No capítulo 14, aonde ele vai fazer a ordem de culto, versículo 18 e 19, nos diz assim, 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, do que para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Num culto coletivo tem que ter entendimento. Não adianta eu fazer um culto e pregar só em línguas e querer que o povo diga amém, né? Paulo falava muitas línguas, Paulo exercitava o dom da manifestação da variedade de línguas, como também ele era poliglota, mas ele tanto tinha essa capacidade humana, né, da glossolalia, de falar aí em outros idiomas, como também ele era batizado no Espírito, cheio do Espírito, e tinha essa variedade de línguas. Agora, esse dom pode se manifestar em 2 formas. Olha só, capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. A forma desse dom se manifestar pode ser numa oratória, numa oração, numa fala ou num cântico. E Paulo também vai falar sobre cântico lá para a carta aos Efésios. Efésios capítulo 5, verso 19, ele diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então, com uma oração, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, uma intercessão, ou também com cânticos de adoração em línguas, cânticos espirituais. Algumas razões para se falar em línguas. Primeiro, que era a vida normal dos santos da igreja primitiva. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 8, 17 e 18. Atos capítulo 8, verso 17 e 18. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Agora, ele não sabia que não era para se comprar, para se vender, né? E aí você sabe o decorrer da história. Mas o foco aqui é imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Atos 10, 46. Porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então essa era a vida normal dos santos da igreja primitiva. Essa é uma razão que nós temos que imitar a fé, né, dos nossos pais, dos pais da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Uma autoedificação espiritual. Por outro lado, fala mistérios com Deus, 14:2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Atos 14:28, fala a Deus. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Atos 14:17. Porque realmente tu dás bem as graças, só que o outro não é edificado. Então quem fala em língua estranha dá graças bem. Quem fala em língua estranha edifica, estimula a si mesmo na santíssima fé.
Judas, verso 20, capítulo único, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que fala em línguas estranhas expressa a vontade perfeita de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando se ora em línguas, expressa a vontade perfeita de Deus e tem a intercessão perfeita. Por outro lado, orar em línguas entra no descanso sobrenatural de Deus. Isaías capítulo 28, Isaías 28, verso 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então aqui, algo profético para aquilo que haveria de vir no Pentecostes, para aquilo que haveria de vir no Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 4, esse texto que é a chave dessa parte da nossa aula, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então é uma língua concedida pelo Espírito Santo. É a linguagem de Deus, é a linguagem dos anjos, é a linguagem de Deus em espírito. O que fala em línguas ora bem, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, o que fala em línguas bendiz no espírito. 1 Coríntios 14, 16. De outra maneira, se tu bendisserdes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar indouto, amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque tu realmente dá graças bem, mas o outro não é edificado. É uma maneira de treinar o espírito do homem para sensibilizar, ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Mas Paulo nos diz que se a pessoa fala em línguas, que ela busque interpretar, que haja intérprete. Agora, nós temos que entender que interpretar não é traduzir, não é tradução palavra a palavra, e na verdade não tem ninguém que possa dar um curso de tradução da oração em línguas, não. Um curso de tradução da manifestação do dom de línguas, não. Isso é o que o Senhor nos diz, que não há necessidade que ninguém vos ensine. Por quê? Porque é dado pelo Espírito Santo. Então, qual é a definição de interpretação? Para interpretar línguas, deve primeiro ter a manifestação da variedade de línguas. Então tem a manifestação da variedade, às vezes Deus usa a mesma pessoa para interpretar, às vezes uma pessoa levanta aqui com línguas e outra lá na ponta da igreja levanta com a interpretação. Para interpretar, então, primeiro tem que ter a manifestação da variedade. Esses dois dons são conjugados, né? Vai trabalhar junto. E dá a significação da mensagem que está sendo transmitida. Agora, a significação da mensagem é o sentido, não é tradução palavra por palavra, ou a mesma palavra em línguas, não vai significar sempre a mesma coisa, porque é só interpretação. Então, olha só, nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ver o verso 13, Paulo diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Para que a possa interpretar. Então, não é tradução. Tradução seria palavra por palavra. Interpretar é dar o sentido à mensagem que está sendo transmitida. Não é a capacidade natural de traduzir ou entender uma mensagem do pregador dada em outro idioma e fazer os outros entender. Não, isso é tradução. 1 Coríntios 14, 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, na verdade,
O que nós precisamos entender? A interpretação vai edificar a igreja. Algumas escrituras sobre a interpretação vão ser sintetizadas exatamente nesse capítulo 14. Vamos repetir o verso 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Ore para que possa interpretar. Então, a pessoa que recebeu o dom, o batismo no Espírito Santo e tem a manifestação da variedade de línguas, pode orar, pode pedir, pode insistir, clamar a Deus para que ela possa interpretar. É um novo nível de dons, de manifestação, dando significado à linguagem espiritual que ela está falando. A pessoa sendo usada com línguas no culto e tem a capacidade de interpretar aquilo que está sendo dito, na verdade ela vai trazer edificação para o corpo. Já no verso 27 e 28, Paulo nos diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aquele que tem a manifestação profética, revelacional, ele tem que submeter essa manifestação ao juízo da igreja, ao juízo das pessoas. Então, quando se está num culto público, para haver edificação, tem que haver intérprete. Intérprete em um sentido duplo. Alguém que interpreta as línguas e alguém que coordena a direção do fluir do culto pela percepção ou revelação, ele interpreta o culto. Jamais o Espírito Santo vai interromper alguém que está pregando a palavra. Num culto público, a prioridade sempre é a palavra. Agora, enquanto a palavra está sendo dita, de repente alguém tem uma revelação. Ele tem que se controlar, se segurar até o outro terminar, e quando o outro diz amém, ele se levanta e entrega a revelação que ele tem. Deus nunca vai quebrar a ordem. O Espírito Santo nunca vai interromper a si mesmo. Quem está pregando a palavra já está pregando na direção do Espírito. Então ele não vai ser desordeiro. O Espírito Santo é organizado, é educado, é tremendo. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então a ordem de culto deve ser feita decentemente. Deve-se ter interpretação depois de cada manifestação pública de línguas durante o culto, né? Confusão nem sempre significa que é o diabo. O povo de Deus pode começar no espírito e terminar na carne, e muitas vezes a confusão é por causa da alma, né? Por causa de orgulho, vaidade, soberba, disputa, e Deus não quer que isso aconteça com as manifestações dos dons. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, versos 6 a 13. Vamos falar do verso 6 a 13. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria aos perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Paulo explica muito bem que, na verdade, existem coisas naturais e coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que nós possamos ter essa inteligência espiritual para que possamos discernir o que Deus quer fazer através das nossas vidas nessa geração, marcar esse tempo e manifestar a glória de Deus. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Fala mistérios? Então, na verdade, Deus tem segredos, coisas secretas a revelar à nossa geração. A interpretação é alguém dando interpretação para trazer uma mensagem da parte de Deus. E alguém dando uma interpretação pode terminar com a interpretação e continuar falando, entregando uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, que esses dons podem ser misturados. Mas um segredo espiritual e um grande motivo é: todas as manifestações do Espírito sempre exaltam o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas fluem melhor através de um vaso de amor. Nós vamos para o intervalo e no retorno nós vamos estar concluindo, sintetizando essa matéria, falando sobre a variedade de dons e manifestações do Espírito, ministérios de Jesus e dons motivacionais. Daqui a pouco estamos de volta.